Comecei a sentir que estava perdendo minha identidade, que a pessoa que eu chamo de Clay, a pessoa que me colocou neste lugar, a pessoa que se voluntariou para entrar nesta prisão, porque era e ainda é uma prisão para mim. Eu não vejo isso como um experimento ou uma simulação, é apenas uma prisão que foi administrada por psicólogos em vez de ser administrada pelo Estado. Eu fiquei surpreso, sabe? Fiquei consternado por poder agir de uma maneira tão absolutamente diferente de qualquer coisa que eu sequer sonharia em fazer. E enquanto eu fazia isso, eu não sentia nenhum arrependimento, eu não sentia nenhuma culpa. Só depois que esse comportamento começou a me chamar a atenção e eu percebi que isso era uma parte de mim que eu realmente não tinha notado antes. Muitas pessoas estudaram a ideia de poder e como ele é capaz de influenciar aqueles ao seu redor. Um estudo interessante é quando cientistas analisam como nós, como seres humanos, facilmente seguimos ordens de alguém que aparenta ser uma figura de autoridade. Independentemente de essa pessoa realmente ter um cargo com autoridade ou não, um pequeno exemplo disso está no filme Prenda-me se for capaz, um filme baseado em um homem real chamado Frank Abagnale, que nos anos 1960 roubou milhões de dólares enquanto ainda era adolescente, falsificando cheques e fingindo profissões. O que quero dizer com fingir profissões é que Frank simplesmente entrava em um local de trabalho e basicamente dizia: "Eu trabalho aqui." E enquanto ele estivesse usando o uniforme certo, ninguém questionava. Por exemplo, ele se passou por piloto para poder viajar pelo mundo de graça. Na maioria das vezes, ele não pilotava os aviões, mas às vezes recebia essa tarefa e apenas ligava o piloto automático. O mais impressionante disso é que ele começou a fazer isso quando tinha 16 anos de idade. Ele estava no assento do piloto de um avião, sem licença ou experiência, quando ainda era um garoto. Mas ele tinha a confiança para fazer isso por causa do seu uniforme e da sua autoconfiança. Ele chegou a supervisionar médicos em um hospital fingindo ter estudado em Harvard, embora nem tivesse idade para comprar álcool. Frank Abagnale foi finalmente preso aos 21 anos e acabou cumprindo cerca de 4 anos de prisão, uma sentença relativamente curta para os crimes que cometeu. Eu menciono a história de Frank porque ela realmente é fascinante. Ele tinha pouquíssima experiência em qualquer coisa, mas isso não importava porque, uma vez que fingiu que merecia poder, ele realmente conseguiu poder. Mas foram meus amigos, meus colegas, que diziam para mim: "Sabe, você é o único cara que entra em um banco no meio de Manhattan. Você não tem conta lá, não conhece ninguém. Você fala com alguém atrás de uma mesa e eles, ok, seu cheque. Ah, meus cheques são bons. Se eu entrasse nesse banco, eles nem tocariam no meu cheque. Você entra, eles não reagem. Anos depois, repórteres diriam que era minha criação. Maneirismos, vestimenta, aparência, fala, qualquer coisa. Era fácil fazer isso. Assim, quando o dinheiro terminou, segui emitindo cheques. No entanto, o poder pode ser perigoso. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um experimento na Universidade de Yale que trouxe resultados horríveis. A ideia do experimento era que um participante era o professor, outro participante era o aluno e o outro era um homem de jaleco branco que conduzia o experimento. O que deveria acontecer era que o professor lia pares de palavras para o aluno e depois pedia para o aluno memorizá-las. Depois de um tempo, ele repetia uma das palavras e pedia para o aluno dizer qual era o par. Se o aluno não lembrasse o par, o professor teria que aplicar um choque. Os choques aumentavam de intensidade a cada vez, começando com um volume essencialmente inofensivo e terminando com uma quantidade de eletricidade que colocava a vida em risco. Pelo menos era isso que o professor pensava, quando na realidade não havia choque algum. E o aluno era um ator que participava do experimento. O experimento começou, e embora o professor não pudesse ver o aluno, quando os choques começaram a ficar mais fortes, o ator gritava e exigia ser libertado. Na maioria das vezes, os professores aparentavam desconforto e buscavam orientação do homem que conduzia o experimento. O homem sempre dizia algo como: "Por favor, continue", ou "É absolutamente essencial que você continue." Em 2/3 dos casos, o professor aplicava o que achava ser um choque potencialmente fatal no aprendiz.
Ah, não suporto a dor. Me tirem daqui, você não aguenta. Não vou matar esse homem. Quem será responsável se algo acontecer com ele? Eu sou responsável por tudo aqui. Continue, por favor, 375 horas. Acho que algo aconteceu com aquele camarada. Não recebo resposta. Ele estava gritando. Com menos voluntários, pode verificar se ele está bem? O que esse experimento nos ensinou é que a maioria das pessoas deposita uma quantidade quase incondicional de confiança em alguém que parece ser uma figura de autoridade. Mesmo quando essa pessoa exige que você machuque outro ser humano, isso é uma ideia assustadora. Mas ainda assim, 35% das pessoas exigiram que isso fosse interrompido. A maioria dos participantes parecia bastante desconfortável com os papéis atribuídos. Isso ocorre porque as pessoas que eles pensavam estar machucando eram vistas como inocentes que não mereciam esse castigo. Mas e se te disserem para basicamente acreditar que eles não eram inocentes, mesmo quando são? E se te disserem para punir pessoas que estavam apenas atuando como criminosos? Bem, os resultados são muito diferentes e são drasticamente mais sombrios. Isso nos leva ao assunto principal deste vídeo, o experimento da prisão de Stanford. Esse experimento foi conduzido em agosto de 1971 por Philip Zimbardo, usando estudantes universitários como participantes. Um número considerável de pessoas foi entrevistado para participar e 24 pessoas foram selecionadas. Eles foram escolhidos porque foram considerados os candidatos mais saudáveis e mentalmente estáveis para o experimento. A ideia era simples. Um grupo de estudantes seria os guardas e outros seriam os prisioneiros. Os guardas foram instruídos a agir de acordo e garantir que os prisioneiros obedecessem. Eles deveriam tirar a individualidade dos prisioneiros e fazê-los sentir que eram realmente prisioneiros. Porém, não deveriam atacá-los fisicamente. Philip Zimbardo atuou tanto como o cientista responsável pelo experimento, quanto como o superintendente da prisão improvisada que foi montada no porão do prédio de psicologia de Stanford. O experimento deveria durar 2 semanas, mas só durou 6 dias. Isso porque os resultados desse experimento surgiram tão rapidamente e de forma tão intensa que nem parecia fazer sentido. Os resultados não foram apenas assustadores, mas também trouxeram uma visão fascinante de como os seres humanos podem ser facilmente persuadidos a assumir qualquer tipo de papel. Quando instruídos a fazer isso... Por que você fez isso? Queríamos fazer a seguinte pergunta. O que acontece se você pegar pessoas que são todas boas, normais, saudáveis, estudantes universitários, inteligentes? E se colocarmos essas pessoas em um lugar ruim? E a ideia é, a bondade das pessoas domina o lugar ruim ou a situação ruim acaba corrompendo as pessoas boas? E a resposta triste foi a última. Então o experimento começou e o primeiro dia foi relativamente normal. Essa é basicamente a parte inicial do experimento, onde todos estão assumindo seus papéis. No primeiro dia, é natural que não tenham levado isso tão a sério. A ideia de que os guardas tinham mais poder que os prisioneiros claramente pairava sobre alguns participantes, já que isso teve um papel enorme na primeira grande reação que o experimento provocou. Um dos destaques do experimento foi o guarda Dave Eshelman, apelidado de John Wayne pelos prisioneiros de forma brincalhona. Por causa de como ele levou o experimento a sério desde o início, porém, a situação deixou de ser brincadeira quando ele começou a levar tudo ao extremo. E isso era só o segundo dia. E os guardas acordaram e descobriram que os prisioneiros da cela haviam bloqueado a entrada do quarto colocando as camas contra a porta. Os guardas reagiram violentamente, atacando os prisioneiros com extintores de incêndio, quebrando uma das poucas regras que eles tinham que seguir. Depois de apenas um dia, ficou evidente que os participantes deste experimento estavam assumindo seus papéis muito mais rápido do que qualquer um esperava. O interessante é que a reação inicial veio dos prisioneiros. É como se, ao serem informados de que eram inferiores aos guardas, eles sentiram a necessidade de se rebelar contra essa ideia, mesmo que fosse uma narrativa falsa. Todos eram estudantes estáveis frequentando a mesma faculdade. Mesmo em tão pouco tempo, eles foram convencidos de que eram menos importantes que os guardas, o que pode ter levado à sua rápida rendição. Mas a reação dos guardas também é interessante, porque eles reagiram violentamente de imediato, como se realmente acreditassem que eram mais poderosos
e mereciam um certo nível de respeito. Foi por volta dessa época que um dos guardas sugeriu uma forma de abuso psicológico. Eles ofereciam celas melhores para prisioneiros não violentos do que para os demais. Onde eles seriam tratados com coisas como refeições mais substanciais, essa tortura psicológica acabou desempenhando um papel enorme no experimento. Eles a utilizaram para quebrar cada um dos participantes. Por exemplo, os prisioneiros receberam números e tinham que repetir esses números várias e várias vezes. Por ordem dos guardas, eles eram colocados em confinamento solitário, que basicamente era apenas um armário completamente escuro. Eles eram acordados no meio da noite repetidas vezes e forçados a limpar os banheiros com as próprias mãos. Esse método de quebrar o espírito dos prisioneiros era eficaz, pois eles acabavam obedecendo, mas a que custo? O estranho é o quão dispostos os guardas estavam a fazer isso depois de tão pouco tempo. Esses participantes não pareciam pensar que eram sujeitos de um experimento em suas mentes. Eles eram guardas até que uma figura de autoridade dissesse que não eram. O problema é que a única pessoa que tinha autoridade para gritar "pare" também estava interpretando um papel. Philip Zimbardo pode até estar atuando como superintendente da prisão, mas ele rapidamente foi assumindo esse papel e levando-o tão a sério quanto qualquer outro participante. Eu fui envolvido, fui sugado da mesma forma que os estudantes foram. Por um lado, isso demonstra o poder do experimento. Por outro lado, o que isso significou foi que eu permiti que o experimento continuasse por tempo demais. Esse foi um ponto vital do experimento, porque foi quando as linhas da realidade ficaram borradas. Os freios agora tinham sido cortados. A única pessoa que poderia parar o experimento de continuar agora era alguém que acreditava que ele precisava continuar. Vamos para um dos prisioneiros mais importantes desse teste, essencialmente a faísca que incendiou muitos dos primeiros incidentes que ocorreram, o prisioneiro 8612 Douglas Corp. 8612 foi o líder da rebelião inicial. Ficou bastante evidente que essa hierarquia tinha afetado seu bem-estar mental, porque depois de apenas um dia, ele pediu para sair. Zimbardo decidiu responder como superintendente em vez de como cientista. Disse a Douglas que, se ele desse algumas informações sobre os outros prisioneiros, garantiria que os guardas pegassem mais leve com ele. Ele estava basicamente pedindo para que ele fosse um tipo de dedo duro. Esse foi um pedido confuso, já que Douglas tinha pedido para sair, e não estavam dizendo a ele que isso seria possível. Ele voltou para os outros prisioneiros e informou que eles não podiam sair, o que era um conceito assustador de se digerir. Esse pequeno mal-entendido foi um grande ponto de virada no experimento. Os participantes agora realmente sentiam que estavam em uma prisão porque o líder da pequena rebelião deles havia dito que era esse o caso. "Ah, me deixa sair, você não pode sair daqui." O prisioneiro 8612 voltou para sua cela determinado a encontrar uma maneira de sair de uma prisão na qual ele achava que estava preso, então decidiu agir como se estivesse louco. Ele começou a gritar e devagar, xingando e berrando que estava louco e precisava ser solto. A princípio, estava evidente que isso era mais provavelmente uma tentativa de sair, em vez de um colapso mental real. Mas com o passar do tempo, esse ato pareceu se transformar em um verdadeiro estado mental, um estado de pânico e desamparo. Eu não sei, eu preciso ir a um médico, qualquer coisa. Quero dizer, Jesus Cristo, eu estou queimando por dentro. Você não sabe? Eu não aguento, eu estou ferrado. Eu quero sair agora. O experimento só estava acontecendo há 36 horas. O prisioneiro 8612 foi liberado por causa disso. O que pode ter sido uma das únicas coisas humanas que aconteceram durante esse experimento, mas também foi uma das últimas coisas humanas a acontecer. O 8612 pode ter ficado lá por menos tempo, mas seu papel foi vital. Ele foi o líder de uma rebelião fracassada, um símbolo de esperança que rapidamente passou e se transformou em um homem insistindo que estava louco. Ele também foi o homem que disse aos prisioneiros que não havia saída. E mais importante ainda, ele foi um exemplo do poder que os guardas tinham. Em apenas um dia e meio,
A tortura psicológica deles fez um homem mentalmente estável passar por mais emoções do que a maioria consideraria possível. Os guardas sabiam disso também, porque com a saída do prisioneiro 8612 veio uma mudança repentina na tortura extrema pela qual os prisioneiros estavam passando. Essas tentativas de quebrar o estado mental dos sujeitos estavam prestes a se tornar substancialmente mais horripilantes. 416, já que você está com as mãos para o alto, por que não faz o papel do Frankenstein? 293, ou você pode ser um Frankenstein esfarrapado. Fique aqui dentro, 416, e quero que você venha andando até aqui como o Frankenstein e diga que ama o 298. Levanta aí, mano. Eu te amo, Joe Nancy. Eu te amo, Joe Nancy. Você é inteligente, Joe Nancy. Fico feliz que você voltou para a temperatura certa. O experimento continuou, junto com o assédio e a quantidade esmagadora de trabalho que os prisioneiros eram obrigados a fazer. Junto com a pequena rebelião do prisioneiro 8612 que pode ter inspirado outro prisioneiro a fazer o mesmo, o prisioneiro 819 decidiu barricar suas portas no quarto dia. Aqui podemos ver uma reação mais imediata dos guardas. Eles o puniram e também fizeram com que os outros detentos realizassem tarefas inúteis para incentivá-los a se voltar contra o prisioneiro 819. A primeira rebelião provocou uma certa reação dos outros detentos. Eles apoiaram até certo ponto, mas desta vez, os guardas garantiram que isso não acontecesse. O prisioneiro 819, compreensivelmente, se sentiu isolado e pediu para sair. Parece que, enquanto ele estava no processo de sair, os guardas reuniram todos os prisioneiros. Para repetir as palavras, o prisioneiro 819 fez uma coisa ruim. Isso provocou uma reação interessante. O prisioneiro 819 fez uma coisa ruim. O prisioneiro 819 fez uma coisa ruim. O prisioneiro 819 fez uma coisa ruim. Assim que percebi que o 819 podia ouvir isso, corri para a sala onde o havia deixado e o que encontrei foi um garoto chorando histericamente. Enquanto ao fundo, colegas de prisão cantavam e gritavam que ele era um mau prisioneiro e que eram punidos por causa dele. 819 realmente precisou ser lembrado de que ele não era um prisioneiro. Quando conseguiu clarear a mente o suficiente para entender isso, ele decidiu ir embora. Com 2 prisioneiros já fora, o experimento precisava de um substituto, Clay Ramsey, que viria a ser conhecido como prisioneiro. 416 entrou no lugar e essa foi a primeira vez que um estranho teve uma visão real do que estava acontecendo. Compreensivelmente, 416 imediatamente pediu para sair. Ele provavelmente estava completamente confuso sobre como um experimento poderia ter chegado tão longe em apenas 4 dias, já que o experimento precisava de outro prisioneiro para continuar. Zimbardo novamente agiu como superintendente e informou a 416 que ele não poderia sair. Dave Eshelman, que basicamente havia se tornado o líder dos guardas nesse estágio, submeteu o 416 a intenso assédio e humilhação para garantir que ele entendesse o quão real aquilo era. Embora 416 tenha obedecido por um curto período, ele rapidamente se rebelou contra a natureza cruel dos guardas e começou uma greve de fome. Isso afetou os guardas, especialmente Eshelman, que nessa altura raramente era desafiado. Ele jogou o 416 na solitária e fez com que os outros prisioneiros batessem na porta e dissessem a ele que a culpa era dele. Isso aconteceu quando isso não funcionou. Eshelman disse aos outros prisioneiros que eles poderiam entregar seus cobertores, e ele libertaria o 416. Apenas um dos 4 prisioneiros restantes se dispôs a fazer isso, e Clay foi forçado a ficar lá por mais tempo. Esse foi um ponto interessante do experimento. 416 havia sacrificado suas refeições porque queria se rebelar contra o que estava acontecendo com os outros prisioneiros. E mesmo assim, os outros prisioneiros se recusaram a fazer um sacrifício semelhante por ele. Isso mostrou a diferença entre uma pessoa que estava lá há um dia e uma pessoa que já havia sentido todos os efeitos desse experimento. O 5º dia terminou e mais 4 prisioneiros tiveram colapsos e foram liberados. O 6º dia começou e, possivelmente, o personagem mais importante desse evento chegou. E isso porque ela não tinha absolutamente nada a ver com o experimento.
Cristina Maslock era uma estudante de pós-graduação e estava namorando Zimbardo na época. Quando ela viu o que estava acontecendo, imediatamente se opôs a tudo aquilo. No começo, Zimbardo ficou irritado, mas eventualmente percebeu o erro de seus métodos e cancelou o experimento. Quando olho para trás agora, percebo que me comportei de forma horrível. É simplesmente horrível demais para encarar. Como isso te machuca só de pensar nisso? Você quer dizer que as pessoas podem ser assim? Sim, isso me mostrou algo que eu nunca tinha experimentado em primeira mão. Gostamos de pensar que existe esse núcleo da natureza humana em que pessoas boas não podem fazer coisas ruins e que pessoas boas vão prevalecer sobre situações ruins. Uma forma de ver o experimento da prisão de Stanford é que colocamos pessoas boas em um ambiente ruim para ver quem prevaleceu. Bem, a mensagem triste é que, nesse caso, o lugar maligno venceu as pessoas boas. Muitos prisioneiros ficaram com traumas mentais após essa provação. 6 dias bastaram para que se sentissem derrotados. E os guardas? A maioria deles não queria que o experimento terminasse, mesmo que consistisse em torturar outros seres humanos. E 1/3 deles demonstrou tendências sádicas genuínas. Todas essas pessoas eram consideradas mentalmente estáveis, e cada uma delas quebrou de alguma forma. Os guardas abusaram do seu poder, e os prisioneiros acabaram obedecendo a todas as ordens que recebiam. Felipe Zimbardo realmente acreditava que eles eram prisioneiros, e ficou obcecado com seu papel como líder da prisão. A única pessoa que conseguiu acabar com esse sofrimento não tinha nada a ver com o experimento em si. Só terminou quando alguém de fora olhou para dentro. Durante 6 dias, os guardas, os prisioneiros e Felipe Zimbardo ficaram presos em uma falsa realidade que eles mesmos criaram. Poder e autoridade estão ao nosso redor. O mundo que conhecemos sobrevive com base em uma hierarquia não dita que todos nós basicamente concordamos em obedecer. Seguimos as instruções de um médico, de um policial ou até mesmo de uma celebridade. Admiramos essas pessoas sem pensar se isso é ou não o certo a se fazer. Isso pode nos guiar na direção certa, mas também pode nos desviar do caminho, e essa é a coisa mais assustadora sobre a autoridade. Ela pode nos levar a qualquer lugar. O experimento da prisão de Stanford foi um dos experimentos mais controversos de sua época. Alguns o chamaram de desumano, outros de tortura. Mas uma coisa que esse experimento nos ensinou é que a autoridade, quando usada de forma incorreta, pode transformar completamente uma pessoa. Nós basicamente aprendemos a dura realidade de que a maioria das pessoas pode ser persuadida a cometer atos malignos, mesmo que elas próprias não sejam pessoas más. Talvez não devêssemos ter medo das pessoas por causa do que elas podem fazer. Talvez devêssemos ter medo das pessoas por causa do que elas podem ser instruídas a fazer. Muito obrigado por assistir ao primeiro episódio de O Lado Sombrio de Tudo. Então, essa vai ser uma websérie onde vamos analisar os elementos assustadores e perturbadores que existem em tudo, desde músicas até filmes e eventos da vida real. Dá muito trabalho para fazer. Então, vou tentar criar cerca de um episódio por mês. O objetivo é fazer uma primeira temporada completa, com cerca de 10 episódios até o final de 2017. Todos os vídeos e músicas que usei neste episódio, assim como todas as fontes de informação, estarão linkados aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Te vejo no próximo vídeo.